relevante. Isso não anularia uma questão nesse porte, mais de 3.500 pessoas envolvidas, 70 diretores, com mais de 20 codinomes de cortes supremas, superiores, STF, STJ e TSE. Quando foi descoberto, eles anularam. Isso é a informação que aqui o parlamento tem. Aqui é a comissão de sabia. Por exemplo, que eu estou com a minha conta salária bloqueada desde o início, as contas da minha família, meu CPF bloqueado. É complicado. E eles vêm falar que, você está censurado, eu não sou há 2 anos, mas está tudo bem. Quer dizer, quando eu estava no presídio que o Alexandre mandou um procuradorzinho de porcaria lá, me ameaçar dizendo que minha família poderia sofrer retaliação, se o Senado não fizer nada com esse canalha, esse cafajeste frouxo. É frouxo e covarde. Inclusive eu falo aqui, eu já não devia nada à justiça. Ou quem de nós não sabe, lá atrás, quando simplesmente pegaram o maior bandido desse país e simplesmente lhe deram liberdade. Logo em seguida, depois da descondenação do bandido Lula, senhor presidente, eu vou ter que dizer, meu amigo, ao meu filho de 11 anos, que fazer parte de uma cúpula no poder central e cometer crime compensa? É isso que cada um de nós vai ter que dizer ao seu filho? Que roubar compensa nesse país? Eu vou ter que dizer às crianças que são molestadas e dizer para o meu filho e para minha neta que isso eu não cometi, essa injustiça. Não obedeci ordem de dono de partido, porque deve no Supremo. E eu vou dizer e me dirigir a vocês. Fazendo uma live no YouTube, simultaneamente no TikTok, derrubaram a minha live no TikTok, sem nenhum tipo de esclarecimento, de manifestação por parte da plataforma. Derrubaram, simplesmente derrubaram, não sei nem porquê, porque eu falei um monte de merda ali mesmo, é verdade, mas eu não sei nem qual foi a merda que eu falei principal. Que derrubaram a minha live. Então, quer dizer, não nos mostram nem o porquê nós estamos sendo censurados, isso vindo das práticas. Senhores deputados, deputadas, senadores, povo brasileiro, vai chegar o dia, não está longe, que lembrar que aqui dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores tão criminosos como Alexandre de Moraes. Omissos, vagabundos e desqualificados. E tem. Por isso que eu não gosto de generalizar o Congresso, a Câmara, o Senado, porque você que votou, que foi lá e apertou o 13, tenha consciência que você votou num bandido, num ladrão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Força e honra! Muito obrigado. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Presidente, agradeço, queria agradecer os aplausos e o apoio de todos vocês. Presidente, eu queria pontuar, apesar de todos os relatos são muito bons, na verdade, só que a questão é se ater a fatos importantes. Esse inquérito, e começo respondendo ao senador Esperidião Amin, que ele levantou o ponto nevrálgico dessa questão, que é justamente o inquérito 4781 e qualquer outro que ramifique dele. Esse inquérito, respondendo ao senador, ele queria a base legal, ela não existe. Na verdade, o que acontece é que ele foi aberto de ofício realmente e teve como utilização, como se fosse uma lei subsidiária, o que não é e nem poderia ser utilizada dessa maneira, o próprio regimento interno do STF, os artigos 43 a 45. Esse regimento interno do STF ele foi feito à luz da Constituição de 69, portanto, não existia ainda a figura do Ministério Público. Alguma letra de lei que eu duvido muito, e já desafiei o Alexandre de Moraes para um debate público sobre direitos também, que na Lei Complementar 33, que é a 35, perdão, que é a Lei Complementar da Magistratura, que é a Lei Orgânica da Magistratura, em seu artigo 33, eles usaram por analogia o artigo 53 da Constituição, podendo prender um ministro ou um magistrado somente em flagrante delito de crime inafiançável. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes tem incorrido corriqueiramente no crime de tortura. E o crime de tortura não basta amarrar alguém num pau de arara e chicotear. Não é para enfiar uma unha, embaixo da unha uma agulha. O crime de tortura ele também se configura na situação psicológica, mental. Isso está muito claro, está aqui, eu posso ler aqui, eu vou até ler, inclusive, sobre a lei de tortura, está muito clara aqui. Deixa eu ver se essa lei aqui está muito certa. Vou ler o artigo 1º, constitui crime de tortura. E passo aqui, então, se resulta lesão corporal, não é essa parte, na mesma pena incorre quem submete uma pessoa presa
ou sujeita a medida de segurança ou sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ora, ele vai utilizar a ordem judicial para dizer que é uma ordem legal, mas não resulta de lei, porque ordens ilegais não se cumprem. Lei 8.112, artigo 116, inciso 4º. Me corrijam se eu estiver errado. Ainda insisto nisso. E os policiais federais, por obviedade, o delegado, naturalmente no cargo, ele tem que ser bacharel em direito. Por que então que ele obedece a essa ordem ilegal? Então o que nós estamos tendo aqui, presidente, podemos pegar a Gestapo ainda é brincadeira de criança, podemos pegar a STB da República da Tchecoslováquia, na verdade, né? Statní Bezpečnost, que era a polícia do pensamento do Partido Comunista daquela época. Então tem muitas coisas. A Gestapo ainda perseguia os opositores quando eram tipificados na lei nazista. Ainda tinha uma coisinha para eles buscarem subterfúgio. A STB não, perseguia qualquer um. É o que ele faz no mesmo protocolo. Né? A denúncia gravíssima do deputado Ottoni de Paula sobre as ameaças e a ingerência, já dizia aqui, né? já dizia... Peço só mais um pouquinho, só para eu terminar o raciocínio. Já dizia François-Pierre Gouzot, foi ministro na França, que quando a política adentra no recinto dos tribunais, a justiça sai por alguma das portas. Né? O que ele falou foi muito grave. Quando o próprio ministro Barroso esteve aqui para fazer o lobby da PEC do voto impresso, que já havia sido aprovada por essa casa e declarada inconstitucional, um outro erro do Senado, que no artigo 52, inciso 10, o Senado ele tem que decidir, declarada inconstitucional a lei, se ela vai ficar circunscrita a esse processo ou se vai ser lato sensu, erga omnes, e os senadores nada fazem. E Gilmar Mendes ainda disse em tempos que isso era obsoleto, ou seja, o comando constitucional é obsoleto na visão neoconstitucionalista do STF. Quer dizer que eles mandam a lei positivada pelo representante do povo? Não. Eu falei há pouco tempo com o senador, Paul, acho que é do PT, Jean Paul, no avião, ele falou que não sabia dessa função do Senado. Eu falei, o senhor não sabia? Uma pena. É o que eu falo sobre o qualitativo da casa, ao invés de quantitativo. 81 senadores e 513 deputados que não sabem o que estão fazendo, às vezes, complica para a representatividade popular. Então, quando nós viemos aqui falando, eu tenho 1 milhão de seguidores, é muito legal, também tenho. Eu sou censurado há mais tempo aqui e fiquei 11 meses em um presídio, por crime algum. Portanto, ilegalidade. Aí eles anulam, por exemplo, a Lava Jato, eu vou conectar esses fatos com o fato de CEP errado. Ora, pela grandiosidade da operação, isso é irrelevante. Isso não anularia uma questão nesse porte, mais de 3.500 pessoas envolvidas, 70 diretores, com mais de 20 codinomes de cortes supremas, superiores, STF, STJ e TSE. Quando foi descoberto, eles anularam. Isso é a informação que aqui o parlamento tem. Aqui é a Comissão de Fiscalização e Controle. Por que não, então, solicitar o orçamento desses inquéritos que se prorrogam há muito tempo? Olha, pelo que sei, no Código de Processo Penal, são 90 dias o prazo por inquérito, podendo ser dobrado pelo juiz com o réu solto e 30 com ele preso. E se você for na lei de drogas, é 30 com ele solto e 10 com ele preso, podendo também ser dobrado. Ora, está 4 anos o inquérito, que inclusive 2 senadores hoje, que agora são situação por esse governo que não foi eleito, tá? Foi escolhido, né, que era uma oposição ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o Randolph e o outro é o Alessandro Vieira, salvo engano, eles falaram muito contra o 4781, mas quando fecha o acórdão do STF, acórdão não suprime letra de lei constitucional, não. Não revoga a letra de lei constitucional, não. Como que se continua calado e falando que está sendo censurado e está tudo bem? A Carmen Lúcia votou contra a censura, pela censura, perdão, dizendo, inclusive, que se for censura, nós entendermos assim, aí então aplicamos a Constituição, ou seja, a Constituição é secundária. E enquanto fiquei preso, tive que me defender de dentro de um presídio, na Comissão de Ética, com 11 processos no mesmo sentido. Quer dizer, nem Bisinidem esses canalhas conhecem, covardes. Eles são incapazes de entender. Quando eu falei com alguns dos deputados, eu não estou me fazendo advogado de mim, eu estou colocando o caso em concreto. Eles dizem para mim, eu não sabia disso. Aí eu falei, você não sabia? Por exemplo, que eu estou com a minha conta salária bloqueada desde o início, as contas da minha família, meu CPF bloqueado, é complicado. E eles vêm falar que, você está censurado, eu não sou há 2 anos, mas está tudo bem. Quer dizer, quando eu estava no presídio que o Alexandre mandou um procuradorzinho de porcaria lá, me ameaçar dizendo que minha família poderia sofrer retaliação, eu falei, capricha mais que isso aí, cara, eu sou PM no Rio, não dá para me ameaçar nesse sentido. Isso para mim não é nada. Você me dá o seu celular com a sua senha, conversa com o presidente da República, que nós te soltamos amanhã. Eu tenho 3 celulares apreendidos lá. Até não sei por que não aprenderam isso, mas quando foram aprender o do José Serra, senador aqui, o Toffoli rapidamente disse que não podia, porque era vinculado ao mandato.
Ao passo que o Toffoli foi reprovado em 2 concursos de magistratura, a OAB naturalmente, quando um advogado é reprovado, a OAB naturalmente ela não aplica, né, na lista tríplice esse nome pelo 5º constitucional, porque está prejudicado o notável saber jurídico e agora ele é ministro que manda no tribunal que ele foi reprovado. Assim como o Alexandre de Moraes mentiu no currículo dele, que conseguiu, por exemplo, inclusive o mais alto título do direito em 2 anos e meio, que ele demanda 13 anos de estudo. Ele mentiu, isso ensejaria o impeachment dele. Aí ele não vem aqui para poder relatar e mentir aqui publicamente, somente com os pares. E quando tem que vir tentar modificar a Lei 1079, que é a lei de impedimento de ministros, aí o Lewandowski, que não falta uma sessão e ainda vem na calada da noite para tentar modificar e se blindar. Então, se o Senado, presidente, não agir, também me despeço, estou me despedindo aqui do meu mandato, porque saí ao Senado, candidato ao Senado no Rio, eu não consegui ser eleito, então não estarei nessa legislatura, mas talvez retorne em outro momento. Então, eu deixo aqui um recado para os meus pares que foram reeleitos, Luiz, Jordi, Júnior Amaral, Farru, que são excelentes, Gilberto agora eleito, Zé Trovão, não vai dar para nominar todo mundo. Magno Malta, que jamais deveria ter saído daqui, que vocês façam um trabalho dessa vez de verdade, porque vocês têm muita força juntos. É como diz o presidente, vocês não sabem a força que tem, falou para o povo. E nós somos representantes desse povo. E eu não vou partir para sentimentalismo, porque eu não tenho mania de me fazer de vítima, e nem sou vítima de nada. Eu acho que eu sou um voluntário contra isso, na verdade. É assim como disse o Bismarck, eu também estou disposto a matar e morrer pelo meu país. Quer dizer, se você não defender a pátria hoje, e avisei quando fui preso, todos nós sofreremos os reflexos disso, gente. Isso é grave demais. A denúncia do doutor de Paula, o senador Magno Malta e tudo que foi requerido aqui tem que ser levado em consideração para uma CPI imediata. O Alexandre de Moraes ele pode ser preso em flagrante pelo crime de tortura. Olhem o Roberto Jefferson. Olhem, eu vou terminar aqui, presidente, e eu termino a minha fala. O caso do Roberto Jefferson, em especial, ele estava preso há 2 anos sob tortura psicológica e um inquérito inconstitucional. Olha, a teoria da árvore envenenada, o senhor conhece muito bem, ela invalida qualquer coisa que ramifique de um processo desse. Se ele mata alguém, claro, ele incorreu em um crime, mas ele não incorreu porque queria, ele foi forçado a isso, é uma reação forçada, uma reação provocada, enquanto Alexandre debocha na cara do brasileiro, fazendo uma ditadura da toga aqui, todo mundo quieto. O Arthur Lira, quando falei, eu recebi ligação do Arthur dentro de casa. Receba a intimação do ministro Daniel Silveira. Você está me prejudicando em meus processos. Isso é covardia ou não é? Isso é ingerência de outro poder ou não é? Aí vem falar que não, vamos prender o Daniel, porque aí a Rosa Weber vai liberar a RP9 aqui. Ah, não pode mexer no dinheiro da emenda, que aí vão manter o deputado preso. Se o Senado não fizer nada com esse canalha, esse cafajeste frouxo, é frouxo e covarde. Inclusive eu falo aqui, eu já não devia nada à justiça. Quando o presidente me dá a graça constitucional, que é um remédio constitucional para justamente evitar esse tipo de invasão, ingerência ou arbitrariedade, olha, o Código de Processo Penal, artigo 738, é reconhecido imediatamente a graça. E o presidente pode comutar apenas, perdoou tudo, eu estou multado em 3 milhões de reais. O artigo 192 da Lei de Execuções Penais é a mesma coisa, 107 do Código Penal. Só que esse cara aí que sabe tanto, não sabe nada. E não respeita a lei, não respeita o povo. Então, a minha visão aqui é que tem que prendê-lo em flagrante pelo crime de tortura, ou no ruim de tudo, empichar aqui e ele ser preso depois, presidente. Acho que o Senado tem que atuar de uma forma mais veemente. Queria falar isso. Muito obrigado, deputado Daniel Silveira, pela sua participação nessa audiência. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizá-lo pelo feito que está sendo realizado aqui. Quero cumprimentar o senador Magno e, claro, em nome da Bia, cumprimentar todos os deputados que estão aqui presentes. Ouvi desde cedo, desde pela manhã, a todos, falando de censura, falando do abuso de poder, falando de interferência de um outro poder, que eu me arriscaria a dizer que não do poder, mas de um membro de um outro poder. E tudo isso, eu não tenho a menor dúvida, senhores colegas deputados e senadores, se deve única e exclusivamente a uma ordem cronológica de tomada de poder que vem desde lá de trás. Ou quem de nós não sabe, lá atrás, quando simplesmente pegaram o maior bandido desse país e simplesmente lhe deram liberdade. Desfizeram tudo que 3 instâncias de poder fizeram de uma forma correta.
Isso, em seguida, colocando também os seus feitores e cúmplices na rua. Logo em seguida, depois da descondenação do bandido Lula, senhor presidente, criaram uma CPI aqui nessa casa, aqui no Senado. Uma CPI graciosa que teve um único objetivo, chamado desconstruir o senhor Bolsonaro, com o apoio já programado de quase toda a imprensa desse país, que eram quem lá atrás mamavam o dinheiro do povo brasileiro. Logo em seguida, veio as pesquisas que todos nós tivemos a oportunidade de ver, colocando o bandido sempre na frente para poder justificar um resultado na eleição. Os absurdos ainda se deveram ao fato de um ministro do Supremo vir na Casa Legislativa determinar caciques, donos de partido, para que retirassem 30 deputados da comissão que avaliava o voto impresso e auditável por ordem, e foi obedecido. Covardia da Câmara dos Deputados naquela ocasião por parte dos donos de partido. O que eu me dirijo a cada um de vocês e ao povo brasileiro é o fato que, se realmente esta quadrilha assumiu o poder, porque eu ainda tenho as minhas dúvidas, e eu espero que o povo brasileiro tome providência nesse sentido, eu vou ter que dizer, meu amigo, ao meu filho de 11 anos, que fazer parte de uma cúpula no poder central e cometer crime compensa? É isso que cada um de nós vai ter que dizer ao seu filho? Que roubar compensa nesse país? Eu vou ter que dizer às crianças que são molestadas e aos projetos de destruição de família que serão colocados a todo vapor, como liberação de drogas, como o projeto do deputado Orlando Silva, que o povo deu resposta para ele agora, que simplesmente autoriza que o pai possa fazer sexo e casar com a filha, a mãe com o filho, o irmão com o irmão. É isso que nós vamos ter que aturar num país destruído. Não podemos aceitar isso. Agora, meu amigo senador Girão, existem culpados. Culpados como lá na Câmara Federal, quando lá atrás se postou de 4 e autorizou o Supremo a prender o deputado Daniel. E esta culpa eu não carrego comigo. Eu poderei dizer para o meu filho e para minha neta que isso eu não cometi, essa injustiça. Não obedeci ordem de dono de partido, porque deve no Supremo. E eu vou dizer e me dirigir a vocês. O Senado é outro que está covarde perante o povo brasileiro com as suas exceções. E não tenho o menor receio de dizer que o Senado, na figura principalmente do presidente dessa casa, que cruza os braços, vê o trem passar com todas as atrocidades que estão passando e vira a cara para mais de 200 milhões de brasileiros. Eu não espero, senhor senador, eu não espero que lá na frente vocês repassem, porque só vocês, de forma institucional, têm o poder, têm o dever e até por consciência de tomar a providência que até agora não tomaram. E não espero que vocês repassem isso para os filhos do Brasil, que deu sangue e dê sua vida para retomar o Brasil e retomar a democracia. Porque eu não quero que nenhum de vocês, com as suas exceções, tenha que dizer para o seu filho, tenha que dizer para o seu neto: eu fiz parte e votei contra e não tomei nenhuma providência para que essas atrocidades estejam acontecendo. Muito obrigado, senhores. Muitíssimo obrigado, deputado Éder Mauro. Quero lhe agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, senhor presidente. Eu gostaria primeiro de enaltecer o seu trabalho frente a essa audiência pública e principalmente a sua trajetória dentro do Senado Federal. Meus parabéns. Eu gostaria de, como vários oradores, oradoras, deputados, deputadas e pessoas do povo se manifestaram antes de mim, é óbvio que a minha fala será um pouco redundante, repetitiva, mas eu gostaria de começar dizendo sobre a época em que o ministro Alexandre de Moraes criminosamente prendeu Daniel Silveira, mandou prender Daniel Silveira de noite por um flagrante inexistente e, posteriormente, nós, deputados federais, através de uma sessão da Câmara dos Deputados, votamos
a manutenção ou não da prisão do Daniel Silveira, aonde que maioria dos parlamentares que votaram optaram pela manutenção da prisão. Uma atitude vergonhosa da Câmara dos Deputados, vergonhosa, porque, como disse a minha amiga deputada Aline, talvez ali sim tenha sido um dos momentos em que a chave foi virada. A justiça tem avançado de forma arbitrária e criminosa, principalmente altas instâncias do Poder Judiciário, sobre outros poderes. Eu aprendi, quando criança, nos bancos escolares, na escola primária, de que os poderes da República são independentes e harmônicos. E hoje, como deputado federal, exercendo o meu mandato de deputado federal, eu noto que mentiram para mim. Mentiram para mim. Mentiram para nós. Mentiram para as crianças, para os alunos. O Poder Judiciário, a ditadura do Poder Judiciário tem se manifestado da sua forma mais covarde através da força da censura, prisões arbitrárias. Isso aí precisa ser contido, Alguns oradores comentaram de que hoje os deputados têm medo, os deputados evitam se manifestar, evitam postar. Eu não diria nenhum medo, É uma cautela, porque vai ser censurado. Não tenham dúvida disso. Eu, 7, 8 dias atrás, fazendo uma live no YouTube, simultaneamente no TikTok, derrubaram a minha live no TikTok, sem nenhum tipo de esclarecimento, de manifestação por parte da plataforma. Simplesmente derrubaram, não sei nem por quê, porque eu falei um monte de merda ali mesmo, é verdade, mas eu não sei nem qual foi a merda que eu falei principal que derrubaram a minha live. Então, quer dizer, não nos mostram nem o porquê nós estamos sendo censurados, isso vindo das plataformas. O Facebook pergunta, se você entra no Facebook, está ali escrito, no que você está pensando. Se você falar, é derrubado e censurado. Então, quer dizer, isso, se o Facebook não derrubar, ministro Alexandre de Moraes derruba. E quando eu falo ministro Alexandre de Moraes, eu queria dizer o seguinte: o ministro talvez seja aquele que esteja aparecendo, aquele que esteja à frente das arbitrariedades, mas nós temos que pensar o seguinte: se ele está fazendo isso é porque outros estão referendando e assinando embaixo. E podem ter certeza, eu já vi chegar denúncias contra o Alexandre de Moraes. Eu sou policial, sou oriundo da Polícia Militar, e eu sei que quando se chegam denúncias, sejam quais forem, a obrigação é serem investigadas. Posteriormente, nós podemos dizer sim, se houve má-fé do denunciante, se houve crime por parte de quem denunciou, sabidamente sabendo que estava denunciando uma pessoa que não cometeu aqueles crimes, mas a obrigação da justiça, da polícia é investigar. E hoje o que nós vemos? Denúncia partindo-se da direita, partindo-se de deputados de direita, de organizações de direita, do povo de direita, não estão sendo investigadas por quem de direito. E, ao contrário, o denunciante está sendo indiciado em inquérito, está sendo preso. Um absurdo, senhor senador, que está acontecendo na Câmara dos Deputados, talvez não tenha chamado a atenção das pessoas, mas o deputado, jovem deputado, competente deputado Marcel Van Hatten, corajosamente recolheu assinaturas para uma CPI do abuso de autoridade para investigar o STF e o TSE. E um deputado federal mandou um expediente para o STF pedindo a inclusão das pessoas que assinaram a CPI no inquérito dos atos antidemocráticos. Senhores deputados, deputadas, senadores, povo brasileiro, vai chegar o dia, não está longe, de um deputado que apresentar um projeto, que assinar um requerimento, que assinar um apoiamento, vai ser indiciado em inquérito e preso. Os senhores prestem atenção a que ponto está chegando, porque quando nós falamos da judiciário, dos desmandos, nós temos que lembrar que aqui dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores tão criminosos como Alexandre de Moraes. Omissos, vagabundos e desqualificados. E tem. Por isso que eu não gosto de generalizar o Congresso, a Câmara, o Senado, porque também passaram por aqui e estão aqui hoje pessoas dignas, homens e mulheres dignos, defendendo e honrando cada voto recebido e honrando o povo brasileiro.
Então não podemos generalizar, porque, na verdade, não são instituições que cometem erros e que são omissas. São pessoas que cometem erros e são omissas. E nós temos visto omissão por parte de deputados, senadores e de ministros do STF que não freiam o senhor Alexandre de Moraes. Não freiam o senhor Alexandre de Moraes. Aí coloca, eu vi muitas críticas aqui à Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das instituições que eu mais respeito, sabendo que também tem pessoas lá dentro que não merecem o respeito que a instituição merece, claro, mas em sua grande maioria homens e mulheres probos, trabalhadores e que às vezes se sentem ridicularizados, se sentem constrangidos de cumprirem ordens do Alexandre de Moraes. E se deixarem de cumprir, acontecem tal qual estão fazendo com o diretor da PRF. Respondem por tudo quanto é tipo de crime que jogam pra cima dele, e vai ter problemas, infelizmente, vai ter problemas, porque quem denuncia, quem investiga e quem julga são as mesmas pessoas, tá? Então, ele vai ter problema, não tenha dúvida disso. Espero que consiga fazer o que é difícil também, porque eu vi manifestação de advogados, de que o cara perde tempo, advogados perdem tempo lá com 10, 12 folhas de papel, fazendo defesas, inclusive nesses casos ideológicos, e o juiz, em poucos minutos, não dá tempo de ler tudo aquilo de forma nenhuma, não acata nada daquilo e manda que continue a ação e que prejudique o cliente. Isso quando ideologicamente. Não vemos a mesma força da justiça, senhor senador, principalmente em instâncias superiores. Eu sou defensor da justiça porque trabalhei com grandes juízes, grandes promotores, grandes desembargadores, ajudaram pessoas com vontade de mudar e prender criminosos. Eu trabalhei. Mas hoje em dia, nas instâncias superiores, infelizmente, eu gostaria de ver a mesma força desses magistrados, inclusive do Ministério Público, contra bandidos, seja ele o criminoso comum, como os políticos corruptos, que nós temos aí vários políticos, não vou vir aqui citar o nome de cada um deles, que tem broncas de corrupção engavetadas no STF, tramitando no STF a passos de tartaruga, ao passo que Daniel Silveira foi processado, preso, condenado e o diabo a 4 em poucos meses. Então, um absurdo, ações legítimas da Polícia Federal contra corruptos sendo barradas pelo ministro Gilmar Mendes, barradas, ações contra corruptos, contra corrupção, porque atingiram alguma coisa importante, poderiam chegar até esses ministros. Nós vimos denúncia, delação premiada que envolvia o Toffoli, simplesmente mataram no peito e guardaram e arquivaram. Então, não estou dizendo que seja culpado. Por quê? Porque não foi investigado. Tem que se investigar e depois dar satisfação para o povo. Qualquer um do povo pode ser e deve ser investigado se denúncias graves contra ele tiverem, principalmente quando se há indícios, tá? Então, eu gostaria, para encerrar a minha fala, só lembrando algumas. Para os eleitores, a liberdade de você votar é sua. A lei garante, o voto é secreto, embora não seja totalmente ou nada auditável, você tem todo o direito de escolher os seus representantes. Agora eu digo uma coisa, Lula foi condenado em várias instâncias, inclusive por colegiado, com várias provas, com processos gigantescos, fartas provas, foi condenado, provando e comprovando. Se você pegar o dicionário e ler o que eu vou dizer aqui, por corrupção, por ser ladrão, o fato do STF ter considerado a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente, entre aspas, para fazer esse julgamento, esses processos, para essa coleta de provas, não muda a verdade. É a mesma coisa, se um ladrão entrar na minha casa e furtar a minha televisão, o fato de não se ter provas contra ele, dele ser absolvido, não faz com que ele deixe de ser ladrão. Então você, isso eu não vou dizer nem se votou ou não votou, porque nós não sabemos nem quem votou em quem votou, porque não é auditável. Mas você que votou, que foi lá e apertou o 13, tenha consciência que você votou num bandido, num ladrão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Por se honra! Muito obrigado.